vem cá, quanto tempo durou essa operação na empresa C? Durou um dia. E qual era o propósito empresarial dessa empresa? Não tinha, não sei. É famosa momento que você diz, você faz o seguinte: qual era o propósito empresarial da empresa? Aí a pessoa fala assim: hein? Qual era o propósito? Hã? Propósito. Ele fala assim: não tem. Hein? Não tem propósito. Né? Era só fazer uma operação para que se evitasse qualquer tributação de imposto sobre a renda lá nos Estados Unidos. Da mesma forma como aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, não houve condenação efetiva da senhorita Gregory, porque, afinal de contas, sendo common law, não havia um precedente americano nesses termos. Por essa razão, a Corte Suprema disse: a partir de agora, essa prática é ilícita. Tudo bem? Joia? São os históricos aí de planejamento tributário que nós conhecemos. Ainda no histórico, temos o caso... me perdoem a minha falta de cultura, mas eu não sei pronunciar direito esse nome. Vamos colocar caso NET versus United States. Nosso foco aqui não é tanto em relação ao objeto desse caso. Basicamente, ele envolvia compra de títulos de renda fixa combinado com aquisição de seguro. Né? E essa aquisição combinada, naquela época, havia um incentivo fiscal. Esse caso é de 1960. O contexto do caso, o objeto do caso em si não é relevante. O que é interessante é o que se criou a partir desse caso. A Corte Americana, neste caso, criou o tal do Business Purpose Test, ou teste de propósito negocial. O que é esse teste de propósito negocial? Se de uma série de atos jurídicos realizados por um sujeito emerge a existência de uma única operação, uma operação econômica unitária, a tributação tomará em conta o resultado econômico final dessa estrutura unitária, ou desse resultado econômico unitário, e não da estrutura formal. Ou seja, em certos negócios jurídicos, quando você tem uma combinação de negócios, você deve verificar o resultado econômico unitário pretendido, e não todos os atos ou os efeitos dos atos encadeados para se chegar àquele caminho. Né? É o tal do Business Purpose Test, que foi criado aqui nesse caso NET, não sei se é esse o nome, versus United States. Levando esse conceito, essa aplicação para os casos Gregory versus Helvering e o NET versus United States, criou-se o seguinte conceito, a seguinte ideia. Não é a presença de uma finalidade de economia de impostos que torna ineficaz o planejamento tributário. Não é isto. Não é a presença de uma pretensão de redução tributária que causa a ineficácia do planejamento tributário ou a questionabilidade do planejamento tributário. O que causa esse questionamento é a inexistência de qualquer outro propósito. Então, não é uma operação empresarial que reduz tributo, não é a intenção de gestão tributária dessa nova atividade empresarial que implicará na invalidade do negócio jurídico ou do planejamento tributário. O que vai implicar essa invalidade é a inexistência de qualquer outro propósito. Vamos voltar aqui nesse slide daqui a pouco, quando eu explicar um planejamento tributário que se chama o famoso planejamento do distribuidor. Na Alemanha, só continuando brevemente o histórico, na Alemanha tem o direito positivado, tem código tal como o nosso. E lá na Alemanha sempre houve a previsão sobre o abuso de forma como critério anulador, vamos dizer assim, do negócio jurídico que se quer levar a efeito como ato de planejamento tributário. Então ele sempre falou em abuso de formas, prevalência da substância sobre a forma. Né? A jurisprudência alemã vem seguindo essa trilha, apesar de em 77 ter sido revogado o dispositivo que dizia expressamente sobre o abuso de forma. Né? A jurisprudência continua aplicando esses conceitos. Então, isto tudo é algo que não se ignora e não se deve ignorar como elementos de planejamento tributário. Né? Agora, o que é isso tudo? Isso tudo que eu digo são esses conceitos.
Simulação, abuso de direito, fraude à lei, abuso de forma, substância sobre a forma e propósito negocial. Simulação, ele é um ato nulo por si só. Não é necessário que se demonstre que é uma vontade de reduzir tributos ilicitamente. Para os nossos fins, o que é simulação? Segundo o artigo 167 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico quando aparentar, conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, contiver declaração, confissão, condição, cláusula verdadeira, ou os instrumentos foram antedatados ou pós-datados. Isso para a gente é simulação. Abuso de direito, definição do Código Civil, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, boa-fé e costumes. Ou seja, eu estou encarregado de uma função de direito e, em razão da exacerbação desse encargo, eu cometo uma ilicitude. Isso seria abuso de direito. Fraude à lei está no contexto de simulação. Isso tudo para a gente aqui não é novo. Né? Isso tudo aqui torna ilícito o ato jurídico por si só. O que é de fato relevante examinarmos para fim de planejamento tributário são esses três últimos: abuso de forma, substância sobre a forma ou propósito negocial. Ao final de contas, vimos falando aqui sobre situações em que a construção de negócios jurídicos fracionados levou a um efeito econômico unitário que reduziu a tributação conforme pretendido pelo contribuinte. Né? Então, se a gente está analisando esses vários negócios jurídicos formalmente válidos que levaram um resultado econômico benéfico para o contribuinte, precisamos analisar se esses vários atos de negócios jurídicos podem ser ou não questionados e em quais conceitos. Em que termos, em quais conceitos, em que termos. Por isso que vai ser relevante a gente não analisar fraude à lei, abuso de direito ou simulação, porque isso torna o ato nulo de pleno direito mesmo. Né? O que a gente precisa analisar é os atos lícitos, que, entretanto, podem levar a uma redução tributária, uma redução fiscal questionável. Por isso a gente vai analisar abuso de forma, substância sobre a forma e o propósito negocial. O que é o abuso de forma? Abuso de forma é você se valer de formas legais, válidas, prescritas em lei, tanto pela legislação privada como pela legislação fiscal, mas essa forma eleita implica numa redução tributária. Você está escondendo um negócio jurídico por essa forma. Né? É o que na jurisprudência se convencionou dizer, seria o véu que esconde um outro negócio jurídico que seria gravado com maior ônus para o contribuinte. Pela forma abusiva, devemos então verificar a substância sobre a forma. Se a forma é este paninho aqui, né? Então a gente precisa levantar esse véu para verificar a substância sobre a forma. Né? Qual é o negócio jurídico efetivamente quisto pelo contribuinte por meio daquele contratinho formalmente válido, mas que está escondendo uma operação maior. Para nós conseguirmos levantar este véu e verificar qual é de fato o negócio jurídico pretendido pelo contribuinte, temos que verificar o propósito negocial da operação. Esta operação tem algum propósito econômico maior do que a mera redução tributária? Sim, tem. Então, eu tenho substância nesta forma que o fisco pode eventualmente alegar abusiva. Não tenho nenhum outro propósito negocial. Não consigo comprovar que eu tenho outros objetivos naquela construção, né, empresarial que não é redução tributária. Ou seja, a forma adotada só serviu para reduzir tributos, de modo que a substância do negócio jurídico efetivamente existente, após levantado o véu, prevalece sobre a forma. Então, para nós estudarmos o planejamento tributário, apesar de a doutrina e a doutrina da jurisprudência falar sempre sobre esses 6 elementos, na minha humilde opinião, os mais relevantes são esses 3 últimos. Porque são os 3 últimos que vão tratar ou que vão diagnosticar os atos lícitos que eventualmente podem ou devem ser desconsiderados
para que se verifique a real tributação sobre o negócio jurídico quisto pelo contribuinte. Tudo bem? Até aqui? Tá. Essas são as fases de planejamento tributário colocadas pelo Marco Aurélio Greco. Marco Aurélio Greco sempre é a grande inspiração para estudar o planejamento tributário. No Conselho de Contribuintes, temos uma divisão muito clara de jurisprudência até meados aí, Celso e Marcelo até podem me ajudar, até meados de 2000, aplicava-se estritamente o princípio da simulação. Só era invalidado o negócio jurídico que era baseado em autos simulados. Não é isso? Que era a teoria do Alberto Xavier. Não é? Isso, que é do Alberto Xavier. A partir de 2000 começou a criar-se um novo entendimento no Conselho, aplicando-se então todos os conceitos de abuso de forma, substância sobre a forma, propósito negocial, etc, etc, etc. Com a permissão de vocês, não vou analisar cada um dos precedentes, porque temos aqui um tempo exíguo, e eu quero chegar logo na parte operacional, de alguns planejamentos operacionais, tudo bem? Depois essa apresentação fica com vocês vão ter acesso a elas, então vocês vão poder estudar com calma todos os precedentes. No TIT também houve certo entendimento sobre o que é planejamento tributário ou não. Meu caríssimo colega Silvio César pode confirmar. Esse caso aqui tratava-se da PJ construída ou formada para fazer serviço de instalação. A legislação do ICMS diz que a instalação, quando contratado no bojo da compra e venda da mercadoria, integra a base fiscal do ICMS. Não é isso? Então, alguns contribuintes tendem a construir PJs só de instalação para fazer o serviço desvinculado da pessoa jurídica vendedora. Com isso, tirar o serviço da base do ICMS e, com isso, ter uma redução na sua carga tributária. Isso vale? Vale, desde que a PJ não seja formada apenas exclusivamente para a redução tributária daquele cliente vendedor. Não é isso? Se eu conseguir comprovar que a minha PJ tem outros clientes, que ela foi formada com inquestionável propósito de abrir um novo flanco de negócio para o grupo empresarial, ter um novo mercado, ter novas receitas, etc, 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 ter outros clientes, tem campanhas de marketing, está se colocando no mercado, diria a vocês que o planejamento pode ser validado. Neste caso, entretanto, a PJ, prestador de serviços, ela foi formada apenas exclusivamente para reduzir a tributação daquele vendedor, de modo que aquela PJ só tinha como cliente aquele vendedor de mercadorias. Os ambientes eram muito próximos, os ambientes empresariais de cada qual. De modo que o TIT, nessa ocasião, julgou que havia aí uma tentativa de redução tributária ilícita, né? Com a retirada da parcela do serviço de instalação da base fiscal do ICMS. No Judiciário, a Quarta Região também vem aplicando esses conceitos. Admite-se a elisão fiscal quando não houver simulação no contribuinte, contudo, quando o contribuinte lança mão de meios indiretos, a simulação. Veja que aqui o TRF da Quarta Região mexe com os conceitos ao dizer que há simulação quando houver abuso de forma. Que seriam os meios indiretos. Tudo bem? Algumas regrinhas para o planejamento tributário, de tudo que a gente viu. Economia tributária deve estar amparada em ato jurídico que apresente propósito negocial.